Eu achei assim de uma... O cara acabou de perder uma taça, vai dar uma declaração dessa. E o detalhe, no momento, uma declaração totalmente sem nexo. Isso aí, assim, parece o Gabriel. Quando o Flamengo ganhou a Copa do Brasil em 2024, ele foi falar dentro do campo, eu vou embora, estou saindo. Todo mundo sabia que ele estava de saída, mas esse momento é querer chamar a atenção para si no momento do grupo, né, do clube. E tem um assunto que envolve Flamengo e Palmeiras, que eu gostaria de saber do Mauro, que até apurou essa informação, que saiu aí nas últimas horas um interesse, né, um possível interesse do Palmeiras pelo Cebolinha, até diante das declarações do jogador, que não caíram bem lá pelos lados da Gávea, Mauro. E aí você apurou, né, essa informação, junto com pessoas do Flamengo, a respeito de um interesse do Palmeiras no Everton Cebolinha. Não, na verdade não tem, né? Na verdade surgiu, foi um rumor na rede social. Sim. E aí o companheiro lá do UOL, Flávio Latifi, apurou que o Palmeiras não tem interesse no jogador. No ano passado teria feito uma consulta em 2025, mas que hoje nada. Ou seja, mais um rumor de rede social, né? Ou alguém tentando vazar isso para valorizar o jogador. O que o pessoal do Flamengo me falou foi que não acreditava no interesse do Palmeiras nesse momento e que se houvesse isso poderia ser aquela coisa que um faz com o outro, né? Tentar tumultuar um pouquinho. Sim. Mas que eles não acreditavam nisso. Em suma, é mais uma coisa de rede social. Não tem nada de Cebolinha no Palmeiras, né? Não existe nada nesse sentido. Segundo a apuração do colega do UOL que apurou isso junto ao Clube Paulista. Assim como tem um histórico já, né? Que o Palmeiras já se interessou pelo Bruno Henrique, quando o Flamengo estava conversando pela renovação do Bruno Henrique. O Palmeiras tentou a contratação do Pedro. O Flamengo também, eu lembro que quando o Palmeiras estava tentando renovar com o Dudu, saiu uma história lá que o Flamengo está interessado no Dudu. Acho que dos dois lados aí. Essas coisas, elas saem, a gente não sabe... Sai do clube. Agora o Arias, eu não sei também se procede. De alguém querendo, sabe, valorizar o jogador, ou querendo caçar um clique tamémzinho, né? Eu fico muito com essa última opção. Como foi essa agora. Surgiu do nada essa história. Aí o Palmeiras diz que não, o Flamengo diz também que nem acredita nisso, ou seja, não tem nada. Mas alguém faturou alguns cliques iludindo o torcedor, mentindo pro torcedor aí nesse sábado. E o Cebolinha que foi bem advertido pelo Flamengo, né, Mauro? Depois da declaração que ele fala, né? Abre aspas. Não houve nenhuma conversa de renovação neste momento. Não fui procurado. Creio que posso afirmar que esta seja a minha última temporada aqui no Flamengo. Como que saiu isso aí internamente? Como que pegou essa declaração lá do Everton Cebolinha? Ele sofreu uma advertência verbal. Eles criaram lá uma espécie de um código de conduta para que os jogadores... não façam declarações, não deem declarações que eles considerem prejudiciais ao clube. Eu achei assim de uma... O cara acabou de perder uma taça, vai dar uma declaração dessa. E o detalhe... Preocupado com renovação. Né? É o seguinte, ele tem 10 meses de contrato. Né? Ele pode ter uma proposta hoje, quem garante que ela vai estar de pé em 10 meses? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que ele tivesse uma proposta do Catar. Nesse momento, os jogos lá no Catar estão cancelados por conta do conflito com o Irã e até vários mísseis interceptados lá no Catar, na Jordânia, nos Emirados Árabes, enfim, países ali da região, né, que foram alvo aí de alguns mísseis iranianos nesse conflito com os Estados Unidos e também Israel. Então, como é que você pode ter certeza que essa proposta vai estar de pé daqui a 10 meses? E se ele jogar bem e resolver que vale a pena ficar e o clube quiser? Porque o que eu soube é que o clube não o procurou por conta do seu histórico de lesões. O Cebolinha, ele ficou fora de quase 300 jogos de 2024 para cá. Menos 2 anos, 22 meses aproximadamente, ficou fora de quase 300 dias. Quase 300 dias fora. 289, se não estou enganado. Várias lesões. Coxa, quadril, tendão de Aquiles, cada hora uma lesão. Tudo bem, o jogador não quer se machucar, mas ele tem um histórico de lesões no Flamengo. Ele não tem muitos números, não tem muitos gols, tem feito algumas boas partidas, mas quais jogos ele decidiu nessa fase agora? Que ele jogou bem pra caramba, resolveu tudo. Sabe, então nada faz sentido. Nada faz sentido. O que ele precisa é conseguir jogar uma temporada regular, sem se machucar, e naturalmente vai surgir proposta para ele. É justo que ele queira ir embora, porque ele passa a ser dono dos seus direitos em dezembro. Então ele pode negociar diretamente com outro clube e ganhar mais dinheiro. Perfeito. Mas, nesse momento, uma declaração totalmente sem nexo. Isso aí, assim, parece o Gabriel. Quando o Flamengo ganhou a Copa do Brasil em 2024, ele foi falar dentro do campo, eu vou embora, estou saindo. Todo mundo sabia que ele estava de saída, mas esse momento é querer chamar a atenção para si no momento
do grupo, né, do clube, e nesse caso é um momento de derrota. Aí o cara manda uma dessa, enfim. Mas acho que isso também evidencia falta de controle de quem chefia, do Boto. Quando o jogador faz isso, é porque ele não teme nada. Aí depois que já falou, que repercutiu mal, aí que vão tomar a medida. Enfim, eu acho que aí a falta de alguma coisa está faltando, de quem comanda. Sim. Porque quando você respeita quem comanda, você fala, cara, não vou falar um negócio desse aqui que os caras vão vir para cima de mim, pô. Vou arrumar assim. Você tem um certo respeito ali. Quando você fala o que quer, é que nem o professor na sala de aula. O aluno faz o que quer quando o professor é banana. Se o professor é um banana, o aluno meio, né? ele faz o que ele quer. Se o professor se impõe, o aluno segura mais a onda dele. Porque sabe que ele pode parar na diretoria, ele pode ser expulso da sala, ele pode sofrer uma suspensão. Sim. Aí vai chegar em casa, está suspenso, o pai e a mãe vão cair em cima dele. Então, o aluno abusado é muito em função do professor que não se impõe. Eu acho que isso vale para qualquer ambiente de trabalho, quando há uma situação como essa. Foi uma declaração muito, muito equivocada do Everton, e ele foi advertido ontem no clube, e aí criaram essa espécie de código de conduta para tentar conter novas manifestações desse tipo. Aliás, é muito complicado ver jogador insatisfeito no Flamengo, né? Vamos falar sério, não é procurar o que fazer, meu irmão. Você ganha bem, tem um ótimo CT, viagem em voo fretado, fica um hotel 5 estrelas, ganha título, tem premiação, está insatisfeito. Então tá bom. O que você quer da vida? Sabe? Agora, essa coisa que um joga, outro não joga, qualquer grupo é assim, né? Sim. Você vai ter jogado, nem todo mundo vai jogar todos os jogos. Você pode também jogar num time mais fraco, que atrasa salário, de repente, que tem vários problemas, e você é titular absoluto. Também existe essa opção. Tem várias por aí. Ou se não, eu tô no banco porque eu não tô jogando nada. Tem isso também. Sim. Mas você está destruindo, né? Sim. Aí tem esses rumores, que um ou outro está insatisfeito. Mas acho também que entra muito o trabalho também do técnico de saber fazer a gestão do grupo, né? De saber como encaminhar isso aí. Há pouco tempo atrás, o próprio técnico do Flamengo, ele era jogador e houve situações com treinadores que os jogadores não gostavam. Ele mesmo deu uma entrevista depois, num podcast, dizendo que o pessoal não gostava muito do Paulo Souza, por exemplo, né? Então, acho que cabe a ele agora entender também que está do outro lado e tem que ter a capacidade de gestão necessária para poder manter as coisas mais ou menos em ordem. Eu acho que, assim, primeiro, não acho que isso faça muito sentido, né? Essa coisa de ficar cercando o jogador, vida pessoal do jogador. Se o jogador quiser fazer uma farra na casa dele, vai fazer o quê? Está dentro da casa dele lá, leva a galera, vai ficar lá no portão, vão ficar ali. Então, é uma bobagem. Acho que isso não leva a nada. Ao mesmo tempo, acho que isso é reflexo de alguma coisa que não está funcionando bem dentro do departamento de futebol. Quando o torcedor se acha no direito de cobrar, é porque ele entende que os jogadores não estão sendo devidamente cobrados. Cobrados que eu falo não é ficar dando esporro nos caras toda hora, não. É no treino, no dia a dia. Porque assim, se o camarada... Eu penso o seguinte, vida pessoal do jogador não me interessa. A partir do momento que interfere no trabalho dele, aí pode ser que isso vire algo relevante do ponto de vista do noticiário, né? O cara não consegue jogar, o cara não consegue treinar, o cara cai de rendimento. Mas o cara está sempre na noite, dorme pouco, se alimenta mal, bebe. Então o cara vai ter uma queda, é óbvio que vai ter uma queda de rendimento. Mas a gente pode até ter uma informação dessa. O clube tem todas as informações, porque o corpo vai falar. Você faz todos os testes hoje, cara. Você tem uma série de mecanismos para poder avaliar a condição física do atleta. Se o cara dormir pouco, se o cara se alimentar mal, ele vai ter números, índices inferiores no treinamento, no dia a dia. Na parte física, nos treinos de velocidade, resistência, tudo. Ele vai cair, óbvio. Fica uma noite sem dormir, você chega de manhã, você vai lá para a academia do clube. Hoje é a musculação aqui. O cara vai conseguir fazer a musculação? O cara não dormiu. Foi isso com o Pedro, o Felipe Luiz não viu? Pois é. Os números. Pois é, que o Pedro não estava rendendo, que não estava se dedicando como deveria, ele falou publicamente. Então, se dentro do clube você percebe que alguns jogadores não estão rendendo, porque eventualmente fora do clube não estão se cuidando, e não se cuidar, gente, não é só o cara ficar na noite. Eu imagino o seguinte, teve uma história de um jogador do Flamengo há um tempo atrás, até hoje ele roda por aí em outros times. Esse cara, ele nunca estava, essa história é muito boa, ele nunca estava no peso ideal. Estava sempre acima do peso, percentual de gordura, e ninguém entendia o que acontecia, né? Por quê e tal. O cara morava do lado de uma hamburgueria, ele comia hambúrguer todo dia. Todo dia comia hambúrguer. Se bobear no almoço, se almoçasse no clube era na janta, no lanche da tarde, café da manhã, se acordasse, não tivesse que treinar, ele ia lá e matava já aquele hambúrguer duplo. O cara só comia hambúrguer, gente. Pão, aquele molho, carne, aquela carne processada. Não
não dá, né, cara? Porra, aí hambúrguer vai ver um milkshakezinho junto, né? Uma Coca-Cola, um refrigerante, a batata frita bem gordurosa. O cara não era alimentação saudável, pô. Tem até um documentário que um cara passou um mês comendo determinada lanchonete e as taxas do cara vão pro espaço. É antigo isso, mas tem até aí no O stream. Renato, que jogou no Santos, né, veterano, e ele falou que o segredo dele era não comer hambúrguer. Ele falou que um dos segredos dele era não comer... O Guardiola proibiu essas coisas outro dia. Essas paradas, Então assim, se o cara estiver se alimentando mal, ele não está na noite, não está bebendo, mas ele se alimenta mal, ele vai ter... O corpo dele vai falar, vai manifestar. E você, no clube, tem hoje 1000 maneiras de detectar isso. Você vai chegar no cara e falar, vem cá, os seus índices estão muito ruins, cara. O que está acontecendo? Né? Não, mas eu estou chegando aqui, estou treinando, chega no horário. Sim, mas o que está fazendo fora daqui? Porque hoje, mais do que nunca, a vida do atleta, não só de futebol, o pessoal fala muito hoje em dia, não tem treino em tempo integral. Antigamente se treinava em tempo integral, hoje não se treina mais, porque você vai estourar o jogador. Você vai botar o cara treinando de manhã, de tarde, arrebentando, chega no jogo, o cara não tem mais condição. Isso mudou. Essa nova forma, essa mais atual forma de trabalhar é reflexo da própria evolução do futebol, dos métodos de treinamento, do conhecimento do corpo humano, a ciência. Então hoje você treina de forma intensa em períodos curtos. Claro que o clube pode usar a estrutura que tem. O jogador tem que almoçar no clube, que vai almoçar uma comida que tem a ver, né, que faz sentido, mas mais saudável. O técnico pode estabelecer algumas tarefas, eventualmente, no outro período do dia, analisar adversário, assistir um vídeo, fazer uma palestra, conversar, enfim. Tem 1000 coisas que você pode fazer ali. Mas o cara vai ter um tempo que ele está livre, ele vai embora, acabou o expediente dele no CT. E aí ele tem que saber se cuidar. Se ele comer só um hambúrguer, se ele encher a cara, se ele... não vai adiantar, ele durma cedo. Eu estava vendo a Premier League, que agora está no meio do Ramadã, né? Sim. Você viu que a Premier League deu tempo para os caras que são muçulmanos parar o jogo por 1, 2 minutos. Do que não gostou e tal, enfim. Questão de tolerância religiosa, né? Ao contrário do que acontece no Brasil, que é intolerância religiosa. Então, assim, quando o torcedor vai fazer isso, é porque chegou num ponto que tem alguma coisa que não está funcionando. Porque a queda do time, ela não pode ser entendida, questão física, voltou 3 dias antes, é uma pinóia. Até hoje é porque voltou 3 dias antes contra o Vasco. Só por isso. Naquela semana poderia fazer sentido esse argumento. Hoje, vai fazer daqui a pouco 2 meses que os caras voltaram de férias, gente. Sim. E o desempenho da equipe, por exemplo, quinta-feira. O time correu quinta-feira. Na outra quinta, lá na Argentina, o time não disputou bola, não dividiu bola, foi uma postura inaceitável. Na quinta, o time até que lutou, mas não consegue jogar. Cruzou 44 bolas. Eu acho que passa aí o comportamento dos jogadores. Pode ser que o comportamento deles na vida fora do clube possa estar afetando. Alguns deles, pode. Mas aí cabe ao clube cobrar. O clube é que tem que ter o controle disso. Quando o torcedor começa a querer fazer esse papel de patrulha, é que a coisa chegou num ponto que deixaram correr muito solto. Porque você tem que conter... Aí te junta isso, mais o Cebolinha falando coisas que desagradaram, no cenário de um clube que cumpre suas obrigações, ele é obrigado a ser titular. É o que eu falei, que ficou quase 300 dias parado em menos de 2 anos. Esse cara tem condições de reivindicar a condição de titular com tamanha veemência e publicamente? Eu acho que não. Então tem coisas aí que rolam um desmando aí, a coisa não está funcionando muito bem. E acho que no meio disso tudo tem uma questão que envolve o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ele é um técnico que prioritariamente ele tem um modelo de jogo e o jogador tem que se encaixar. Eu entendo que, primeiro, a forma de jogar dele já é conhecida. Eu acho que nesse momento ele poderia tentar simplificar, porque não dá para fazer de repente um trabalho com a sofisticação que ele gostaria, e tentar desenvolver um modelo de jogo que encaixe os melhores jogadores. E não tentar forçar um jogador a entrar numa função ali que, de repente, o cara não consegue desempenhar tão bem. Vou aqui dar um pequeno exemplo. Imagine assim, os caras em boas condições físicas. Ele não consegue montar o meio campo com Pulgar, Jorginho, Paquetá, Arrascaeta e Pedro e Lino na frente. É ruim? Né? Mas ele tem que jogar com 2 pontas obrigatoriamente, ele não pode jogar com... Um sistema que na Argentina é muito usado, né? 4-3-1-2. Ele pode jogar. Você pode ter um tripé ali com Pulgar, Jorginho e Paquetá. Claro, um vai ter mais saída, o outro vai ficar um pouco mais... Um jogador de qualidade. Né? E você tem uma Arrascaeta ali entre os atacantes e os meias, esses 3 caras. O Varela, com o Alexandre, os zagueiros, ele pode botar dos 4 quem ele quiser. A qualidade do Palmeiras e do Flamengo, do elenco, dá para você fazer um monte de coisa. Exato. Me perde agora que citou aqui. Preferi o Lucas Evangelista com 3 ali, com o André Pereira e o Marlon Freitas, mas alguém flutuando. O jogador bom tem que jogar, né? Se arruma um espaço, né, pro jogador bom, né? Não ficar só numa forma só. Não, porque se joga 4-3-3, o Paquetá vai fazer o papel que era do Everton Ribeiro lá atrás, que era do Gerson. Se ele não se adaptar,
Aí faz o quê? Não serve. Peraí, não, acho que está errado isso aí. E a questão do Pedro, acho que é demais cobrança mesmo. Cobrança no dia a dia, não tem que ser na coletiva. O Pedro, tecnicamente, para mim, ele é o melhor camisa 9 aqui do país. E a gente vai seguir Mas a postura dele não dá, cara. Não dá. E a gente